Olá pessoal, se você quer entender um pouquinho mais sobre o livre-arbítrio, acompanhe comigo nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Olhar Invisível. Hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos muito importantes na doutrina espírita, é um dos assuntos mais estudados e mais debatidos, que é a questão do livre-arbítrio, né? Até onde vai o nosso livre-arbítrio, né? Então, será que nós realmente podemos fazer tudo o que queremos, como dizem, né? Ou será que nós somos restringidos por leis e tal, né? É isso que a gente vai discutir, tá? Se você já é membro do nosso canal, continua assistindo os nossos vídeos, continua aí deixando seu like, seus feedbacks e ajuda a gente a continuar o nosso trabalho com cada vez mais e mais pessoas. Se você ainda não é membro do nosso canal, então você se inscreve no nosso canal e passa a ser um dos nossos aí acompanhantes desse trabalho, que é deixar essa mensagem e tentar divulgar a doutrina espírita aqui no YouTube de uma forma bem bacana, tá bom? Com relação ao livre-arbítrio, o livre-arbítrio ele é muito citado, tá? Até na Bíblia. Se você pegar a Bíblia para ler, você vai colocar a seguinte situação, né? Que Deus, quando criou toda a Terra, né, e toda a humanidade, ele colocou a seguinte condição, né? Ele, estou me referindo a Deus, né? Que Deus colocou os animais, né, para que possam se servir aos homens, né? Então, os animais seriam uma forma que os homens poderiam utilizar para ou sua subsistência, ou transporte, enfim, né? Então, é por isso que o ser humano, né, segundo essa tradição, o ser humano utilizaria os cavalos para poder transportar, né, seus exércitos, suas cargas, ou então transportar uma carruagem, né? Então, em certas situações o homem utiliza até os animais como alimentação, mas isso segundo essa crença, se você pegar a Bíblia, né? E uma coisa interessante é que lá fala que Deus colocou o homem com a sua devida inteligência para agir por conta própria, né? Então, é dado ao homem o que a gente chama de livre-arbítrio. E essa questão do livre-arbítrio você pode encontrar não só na Bíblia judaica, mas você pode encontrar também judaico-cristã, né, na Bíblia que a gente está acostumado, mas você também pode encontrar isso no budismo, você vai encontrar isso no taoísmo e também no nosso espiritismo. E vamos dar um enfoque espírita nessa questão. Então, o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade que foi dada, né, para que nós possamos agir por conta própria. E quando a gente age por conta própria, a gente está sujeito a algumas coisas, tá? Primeira coisa, toda ação que eu faço, eu vou colher de volta, né? Então é a questão da semeadura que é livre, que a colheita é obrigatória, né? Então eu vou semear e quando eu semeio, eu vou colher, certo? E quando eu colho, né, eu sofro as consequências da minha atitude, né? Então vou dar um exemplo. Se eu tô com raiva de uma pessoa, né, e eu vou lá e dou um tapa naquela pessoa, dou um soco naquela pessoa, eu posso colher várias possibilidades. Primeiro, a pessoa pode revidar. Segundo, se a pessoa não revidar, a pessoa pode fazer uma denúncia contra mim, né, nos órgãos competentes. Terceiro, a pessoa pode deixar de ser meu amigo, né? Quarto, a pessoa pode vibrar de uma forma negativa, vibrar um ódio, uma energia aí de vingança, né? Então, a forma que eu vou encontrar de colher essa minha ação de ter dado o suposto tapa são várias, né? Mas antes de eu colher, eu precisei semear, eu precisei praticar essa ação, certo? Então, essa é a seguinte ideia, gente. Livre-arbítrio perpassa, sim, por leis, né? Perpassa pela lei da semeadura e da colheita, que nós também chamamos de lei do karma. Perpassa pela lei que nós chamamos de atração, ou seja, tudo eu posso, se eu quiser, fazer coisas boas, emitir energias boas ou emitir energias ruins, mas eu vou atrair aquilo que eu vou vibrar, eu vou me tornar aquilo que eu vou vibrar. Tudo que acontece no nosso mundo, no nosso planeta, é aquilo que a gente tem em nossa mente, em nosso interior, né? Então, a gente vai ter que suportar as consequências colocadas pela lei divina segundo as nossas ações. Então,
O livre-arbítrio, a gente pode verificar que não é aquele oba-oba de eu faço tudo o que eu quero sem ter as devidas circunstâncias, sem ter as devidas variáveis, sem ter as devidas consequências, né? O livre-arbítrio não é assim, mas ao mesmo tempo que você não será privado de fazer aquilo que você quer. Se você quer ir para uma guerra fazer uma guerra, faça a guerra, né? Mas escolha lá na frente as consequências dessa guerra. Se você quer ir lá fazer um trabalho voluntário, de caridade, ajudar as pessoas, faça e colha depois as consequências desse trabalho voluntário, dessa situação. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram assim. Se você pegar a literatura espírita da Segunda Guerra Mundial, você vai ver que teve todo um contexto lá atrás, né, onde, dada aquela questão da Roma Antiga, dada a questão dos cristãos que eram perseguidos, né, acontecia toda essa perseguição e depois calhou dessas pessoas encarnarem de volta e aí uns encarnam como alemães, outros encarnam como judeus e aí acontece essa Segunda Guerra Mundial onde há continuidade nesse processo, né? Só que é invertido, né? Porque aqueles que estavam sendo massacrados, né, se tornaram os alemães, aqueles que oprimiam se tornaram os judeus, né, que foram massacrados. Isso teve uma consequência futura, porque hoje depois do levante do povo judeu lá, que começou na Polônia, no campo de concentração, hoje, se você pegar o Estado de Israel, tem um dos melhores e mais bem treinados exércitos. Por quê? Porque o povo judeu não quer mais ser oprimido, né? E tudo isso são consequências de atitudes que a gente fez e que depois a gente vai colhendo de volta, né? Então, essa questão do livre-arbítrio é fundamental, da gente entender que a gente pode fazer as coisas, mas sem escapar das leis e das consequências. Digamos que você é uma pessoa que se suicidou várias vezes, tá? Se suicidou uma vez porque não passou por uma situação e não aguentou emocionalmente. Perfeito. Se suicidou uma vez. Encarna, passa pela mesma situação e você vai ver que essa pessoa se suicida pela segunda vez. Encarna, passa pela terceira vez essa situação e você verifica que essa pessoa se suicida de novo, pela mesma situação. Então tem que haver uma forma dessa pessoa, entre aspas, ter algum impeditivo que faça com que ela não se suicide mais. A gente pode programar como um impeditivo dessa pessoa não se suicidar mais uma tetraplegia, né? Então ela não mexe o braço, não mexe a perna, só mexe do pescoço para cima, né? Essa é a tetraplegia. A tetraplegia, ela pode ser um instrumento porque a pessoa ela não vai ter como pegar por vontade própria, né? Não tem como mexer os membros para poder, por exemplo, pular de uma ponte ou pegar uma arma e se dar um próprio tiro ou então fazer qualquer outra coisa. Não tem como. Por quê? Porque ela está tetraplégica, ela perdeu essa ação. E claro, além da tetraplegia, ela também vai ter outras pessoas que vão dar o apoio para ela, tudo que ela precisa e o amparo, e com certeza essas pessoas não vão fazer com que ela desencarne antes da hora, né? Então a pessoa pode até pedir, né, para fazer alguma coisa, mas não vão fazer porque não querem isso, né? Então isso é o quê? É uma retirada do livre-arbítrio? Digamos que é uma retirada temporária, para que a pessoa passe pela situação sem cometer o mesmo erro, né? Uma restrição temporária, né? Mas claro, tirando essa restrição, as outras partes do livre-arbítrio ela vai ter de forma intacta, né? Ela pode sim ser a mentora de coisas muito positivas ou de muito negativas, né? Isso aí não tem nenhum problema, ela vai continuar tendo livre-arbítrio, mas não para essa parte do suicídio que ela cometeu durante 3 encarnações, né? No nosso personagem suposto aqui. Em certos casos, sim, a gente pode ter certas restrições do livre-arbítrio, mas a partir do momento que a pessoa passa pela situação e aprende a lição que ela precisa aprender, aí, claro, ela volta no novo corpo mais sadio, que não vai ter essa deficiência, com certeza com seu livre-arbítrio restaurado para o original, né? Aí ela vai poder fazer suas escolhas, fazer o que ela precisa fazer. Óbvio que, né, gente, não vamos combinar a questão da deficiência só porque eu usei o exemplo da tetraplegia. Não vamos achar que todas as pessoas com deficiência é porque cometeram suicídio. Não. As pessoas podem ter as deficiências por vários motivos, por N motivos, e alguns desses motivos eu já coloquei em vídeos anteriores. Quem quiser assistir, está disponível no nosso canal.
Feito, gente. Então esse foi o nosso conteúdo do livre-arbítrio. Se você gostou desse conteúdo, continua com a gente, tá? Se você ainda não se inscreveu, não se esquece de se inscrever. Eu fico por aqui com esse vídeo e até a próxima para vocês.